Saúdo a todos os congressistas com a paz do Senhor Jesus. E vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. E o apóstolo Paulo, muitos anos depois, nos diz: mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Amém. Podeis assentar? Que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações. Eu particularmente gosto de estar aqui em Mantena. A cidade parece que é uma cidade acolhedora, né? Uma cidade hospedeira. Não os postes, né? Não a pavimentação, o povo. Estar entre vocês é sempre muito bom. E sempre que eu venho aqui, eu venho com alegria, com satisfação. E participar desse congresso, não sei quantas vezes eu já tive esse privilégio dado pelo Senhor, mas em todas as vezes o Senhor tem sempre algo muito bom para nós, e nesse não está sendo diferente. O Senhor já tem nos alimentado. E um dia desse eu comentei com alguém que eu estava meio preocupado que talvez nós estivéssemos perto de uma overdose de mensagens. Eu falei isso porque eu perguntei a alguém sobre uma mensagem que o Senhor havia dado a um pastor num culto anterior, e aí o pessoal não lembrava. Eu falei: meu Deus, são tantas mensagens que o povo acaba esquecendo, né? O recurso para não esquecermos é nós mastigarmos, é relembrarmos, é conversarmos sobre aquela mensagem que o Senhor deu ao seu ungido, porque a nossa memória, né, ela pode nos trair, e a palavra do Senhor, Ele já disse para nós que ela não pode ser esquecida de maneira nenhuma. E antes de eu entrar aqui, gente, eu tenho que reler aqui um trecho da voz do Senhor que me deixa muito alegre. O pastor Mauro fez uma oração aqui e uma palavra que ele usou me fez lembrar disso, de uma orientação do Senhor, de duas orientações do Senhor, que eu acho muito importante e nos faz ter uma esperança, uma alegria, uma convicção de que Deus está na frente da sua obra muito grande. A voz do Senhor, né? Em 99, no dia 27 de abril de 1999, então nós temos o quê? 20 anos? Não, 19 ainda, né? 20 anos. Poxa, faz 20 anos que o Senhor falou isso aqui, ó. Serva minha, continue na obediência, serva. Em todas as minhas servas tenho estado pertinho naquela hora precisa do parto. Obedeça mesmo, sou eu que tenho dado os cordeirinhos para as minhas servas. É uma riqueza que tenho dado para vós. Criem os vossos filhos no temor do meu nome. Os filhos são vossos e são meus também. Se vós souberem criar, serão uma bênção ainda na minha obra. Os vossos filhos agora são crianças. Agora, o Senhor falou em 99, agora ainda estão nos vossos ventres, mas lá na frente eu sei o que serão. Vós estão criando vasos meus, ungidos meus
evangelistas, diáconos. Por isso ordeno a todos, pais e mães, procurem saber criar os vossos filhos, e não quero que maltratem os meus cordeirinhos. Eu fico muito alegre quando eu lembro dessa voz do Senhor, porque nós podemos ter aqui no nosso meio, né? Se 99 tinha varoa que tinha vaso no ventre, já deve estar com 19 anos. Ou você não crê na voz do Senhor? Porque eu não acho que o Senhor falou isso aqui porque não tinha o que falar, aí falou isso, né? Faltou palavras em Deus, aí ele falou: estão nos vossos ventres. Eu entendo isso aqui de maneira literal. Naquele dia tinha vaso na barriga, tinha ungido na barriga, tinha evangelista e tinha diácono na barriga de alguma mãe. E deve estar por aí, né? Nós saberemos e iremos glorificar o nome do Senhor por isso. E outra que eu acho que não sei nem classificar, mas preste atenção, que perigo que o Senhor falou aqui. Em 2003, ungidos meus, eu vou vos fazer uma pergunta nesta noite, respondam todos para si mesmos. Esta pergunta é para os meus servos também. Eu chamo menino para fazer a minha obra? Respondam para vós mesmos. Um menino pode fazer a minha obra? Mas eu vou responder para vós. Eu não chamo menino para fazer a minha obra, mas eu separo. Muitas das vezes eu separo desde o ventre. Quantos de vós foram separados desde o ventre materno? Separo um menino, preparo ele, ele vai crescendo na graça do meu espírito, ninguém vê. Muitas das vezes ele é até desprezado, é espancado, é judiado. Ainda grande, ele vai para o mundo porque foi mal criado, foi mal educado. Mas um dia eu separei ele para fazer a minha obra, e eu vos digo, eu chamo homem para fazer a minha obra. E quantos estão aqui nesta noite foram separados desde o ventre e hoje já estão chamados, já estão fazendo a minha obra. Enfim, eu acho isso aqui espetacular. O pastor Abisaio hoje de manhã, o Senhor deu uma mensagem para ele, e ele, no início, ele fez menção também à palavra do pastor Mauro. E eu também, pastor Mauro, peguei um gancho aí na sua palavra, bem grande. Porque é onde começou todo o problema. O nosso tema ele fala de que para nós não nos conformarmos, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O apóstolo Paulo, ele está tratando de um assunto espiritual que teve origem lá no jardim. Conforme eu li no capítulo 3 do livro do Gênesis, no versículo 6, quando Eva e o seu esposo chegaram a pegar do fruto, ali já havia pecado. Eles já haviam concebido o pecado na sua mente. O seu entendimento, ele já havia sido maculado. Ele já tinha sido atingido. O texto diz exatamente isso. A partir de um diálogo com a serpente conseguiu enganar a mulher a ponto de fazê-la tomar a iniciativa, a atitude de comer. Quando ela come, já havia pecado nela. Ah, não, eu acho que não. O pecado só entrou na hora que mordeu. O texto não diz isso, né? O texto diz para nós: e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, já pecou.
Aqui ela já concebeu o pecado no seu entendimento. Por quê? Ela estava aonde deveria estar, da maneira que Deus planejou, o projeto perfeito de Deus. Tudo perfeito. Deus havia dito que era tudo muito bom. Então, se ela estava numa condição muito boa, perfeita, ela não poderia pensar que havia algo melhor do que aquilo. E o problema foi que a serpente conseguiu botar na mente dela que havia algo melhor do que aquilo que ela estava experimentando. Botou isso na mente de Eva, e ela foi e falou: eu quero isso. Já que é assim, a serpente acabara de pintar um quadro para ela de que havia uma realidade diferente daquela que eles viviam ali, que era melhor do que aquilo. E ela acreditou. Ela acreditou naquilo ali, aquilo ali entrou na mente dela, e ela falou: eu quero isso. É isso que eu quero, sem saber o que era. Ela estava experimentando. Ninguém tinha contado para ela. Ela vivia uma realidade. Era a vida dela. Era a vida deles. Perfeita. Não era conto. Ninguém contou. Deus não contou. Olha, eu vou fazer um jardim e vou colocar-vos. Não, Deus fez e Deus colocou. E Deus os visitava e era uma maravilha. Eles experimentavam. E foram enganados por uma realidade mentirosa, que não existia, na verdade, por uma mentira absurda, de que havia alguma coisa melhor. E acreditaram. O apóstolo Paulo, aí, que foi o problema. A partir de então, a Bíblia vai dizer para nós, o Senhor, a palavra de Deus falando para nós, inclusive através do mesmo apóstolo Paulo, ele diz que por causa desse pecado, então o pecado passou a todos. E não nasce mais ninguém depois disso sem pecado. No entanto, veio Jesus Cristo, dentro desse projeto maravilhoso de Deus, e fez com que nós experimentássemos um processo de regeneração. Ele nos deu uma vida espiritual nova e colocou dentro de nós o seu espírito e colocou dentro de nós um entendimento renovado. O apóstolo Paulo então diz, interessante quando ele começa dizendo, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Rogo-vos pela compaixão de Deus, pelas misericórdias de Deus, que vocês não caiam nesse erro de vos conformarem com este mundo. E conformar significa você tomar uma forma que não é a sua de natureza. Porque o apóstolo Paulo ele está falando para os irmãos, ele está falando para crentes, ele está falando para aqueles que já haviam passado pela experiência da regeneração, o novo nascimento em Cristo Jesus. Já havia acontecido esse milagre na vida deles. Ele está dizendo agora: gente, meus irmãos, por favor, não comecem a agir como artistas, tomando uma forma que não é a de vocês por natureza, porque vocês são regenerados. Deus plantou dentro de vocês uma semente diferente, corrigindo em boa medida
o problema do jardim do Éden. E agora nós temos, ele chega a dizer, porque nós temos a mente de Cristo. Mas ele está dizendo, olha, cuidado. Cuidado para vocês não viverem uma vida de artistas. Ou seja, interpretando e tomando uma forma que não é a de vocês. Mas transformai-vos. Aí o transformar é você trazer para as suas ações aquilo que você é por natureza. Filho de Deus, regenerado. Um exemplo muito propício para nós entendermos essa diferença entre conformar e transformar é você pensar na pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que ele veio e tomou a forma de servo, homem, mas na verdade, aí é o conformar, ele está ali. Alguém olhava, já foi dito aqui, e via nele um homem. Alguns viam filho do carpinteiro, outros, de maneira mais terrível, chamaram até de endemoniado. Dizia que tinha demônios. E chamavam ele de comilão, beberrão, porque se assenta com os pecadores, com os publicanos. Ele está ali. Parecia isso, para muitos parecia isso. Um homem. Mas a natureza dele, o que ele era na essência, não era aquilo ali. Um dia, aí vocês entendem bem quando o apóstolo Paulo usa a palavra transformai-vos. Um dia, ele convida 3 dos seus discípulos para um monte, e nesse monte, ele se transfigura, e faz então com que eles tivessem o privilégio de verem a olho nu aquilo que ele era na sua essência. Eles ficaram maravilhados, coisa que eles nunca imaginavam, e ficaram, meu Deus, que coisa terrível. Aí eles viram quem era aquele homem que andava lá, pisando nas areias, lavando os pés, comendo. Quando o apóstolo Paulo fala para nós, jovens, rapazes, moças, para todos nós servos de Deus, e até para aqueles principalmente que estão aqui, que de repente estão se conformando com o mundo, estão tomando uma forma que não é, vocês estão vivendo como artistas, interpretando um papel que não é, porque você foi escolhido por Deus. Você viu na profecia o que o Senhor falou? Escolhi desde o ventre, mas porque pais e mães não cuidaram direito, não criaram direito, hoje estão lá no mundo, mas foram e são e permanecem como escolhidos de Deus desde o ventre. Mas eles se conformaram com o mundo, criaram uma forma aí que parece que é o mundo, mas dentro deles há uma coisa que não foi colocada pelo pai, pela mãe, por ninguém, foi colocada por Deus. Deus marcou e é dele. E o apóstolo Paulo está dizendo então para nós, não se conformem, mas se transformem, ou seja, comecem a mostrar no exterior aquilo que vocês são no interior, aquilo que vocês são, como diz o hino, cidadãos do reino de Deus. Assumam essa identidade. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Mas como é que é essa renovação do entendimento? O pastor Bizai falou aqui de manhã. Será que é essa transformação? Porque se for por transformação, como é que você vai dizer então assim, Noé, por exemplo? Poxa, Noé? Como é que Noé se transformar pela renovação do entendimento? Apóstolo Paulo mesmo, lá nas antigas,
Não, ele está falando sobre algo muito superior, ele está falando sobre o entendimento, esse entendimento da lei de Deus agora, desse conceito que prevalece nesse reino que nós estamos. No reino celestial, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O entendimento que nós vamos tendo de acordo com o que nós vamos ouvindo. Nós estamos ouvindo a palavra de Deus, não ouvimos aqui de manhã o pastor Bezai, na aplicação disso aqui, dizer para nós como que nós devemos nos comportar, qual é o comportamento que se espera daqueles que vivem essa realidade, transformados pela renovação do entendimento, ou seja, tinham um entendimento entenebrecido, e o entendimento, ele então foi mudado, as escamas dos olhos foram tiradas, e agora nós olhamos para a lei de Deus, para o Senhor, e o contemplamos como maravilhoso. O homem natural, ele tem pavor da lei de Deus, ele acha que a lei de Deus é um peso, é um problema. Mas, quando nós assumirmos isso, nós precisamos entender que o que Deus quer para nós é que nós experimentemos. Não é só de ouvir dizer. Eva experimentava. Contaram uma história para ela, ela acreditou, e depois que aconteceu, ela foi a experimentar a consequência negativa daquilo. Não aconteceu nada do que a serpente tinha falado. Pelo contrário, ela foi lançada da presença de Deus e foi viver uma vida difícil. Jovens, vocês têm convicção de que vocês estão experimentando algo maravilhoso? No entanto, eu quero só reforçar a palavra do apóstolo Paulo. Mas, vocês têm certeza de que a vontade de Deus é assim para vocês? Boa, agradável e perfeita? É. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma maneira, de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. E aí, eu queria ser um pouco prático, num assunto bem delicado, num assunto bem delicado, mas quando nós temos essa oportunidade, nós pastores, de falarmos para a mocidade, aqui está a obra de Deus. Aqui está a obra de Deus. Deus deu uma mente abençoada para vocês. O entendimento de vocês é aberto. Vocês amam a obra de Deus. E vocês precisam ter essa convicção da obra de Deus. Convicção mesmo. E o adversário nos nossos dias, moças, ele tem astutamente trabalhado de uma maneira, várias maneiras, mas em um ponto que é preciso que nós fiquemos espertos, fiquemos atentos. E mocidade, vocês estão aqui, tem alguma aí que não quer casar? Não precisa nem se manifestar, não. Tem nada, né? Todas querem casar. Qual foi o plano de Deus? Qual é o projeto de Deus para nós na sua obra? O projeto de Deus é maravilhoso. E no 5, o Senhor deu ao pastor Márcio, foi cantado de manhã, e a frase chama a atenção. Andava pensando na vida, quem sabe um dia seria alguém. Essa inspiração que Deus deu para o pastor Márcio, que é exatamente isso. É você cair nessa cilada do adversário e começar a olhar para onde não deve, e começar a ouvir o que não deve, e isso te encantar, e isso te iludir, e daqui a pouco você
concebe a ideia e fala, eu acho que eu vou experimentar isso. Mas na segunda estrofe, aqui, se andas pensando na vida, querendo de fato também ser alguém, aí, existe um projeto já pronto para dar à sua vida a importância que tem. Eita! Olha a frase. Não faz muito tempo um pai disse assim, o filho querendo casar, aí o pai, vou resumir bem, o pai falou assim, não, muito cedo, maluco, fiz um projeto para a tua vida, tu vai jogar tudo fora. Na obra, isso na obra. Quando na verdade o projeto na obra está aqui. Existe um projeto já pronto para dar a sua vida, rapaz, para dar a sua vida, moça, a importância que você tem. E quem que fez esse projeto? Deus. Aquele que criou o jardim do Éden perfeito e botou os dois para morarem lá naquela coisa maravilhosa. Esse mesmo projeto Deus fez para a vida de vocês. Claro que não é para vocês morar dentro de um jardim do Éden. Não. É para viver a vida de jovem, moça, rapaz na obra de Deus. Daqui a pouco casarem. E não, que isso, muito nova. Então, tem que estudar, se formar, e depois quando tiver lá com 20, com 30, 40, aí procura casar. Esse é o projeto que Deus já falou para nós na sua obra? Eu penso que, não, tenho certeza que não. E vocês também têm certeza que não. Exemplos vocês têm de sobra. Ó, aí começa o perigo, moças. Eu vou falar porque assim, eu tenho que ser bem claro, eu gosto de ser bem claro, por mais que isso traga certos problemas, sabe? Ou você fala ou não fala, e falar apanha. E graças a Deus que não é daqui, não tem nada a ver não. Mas eu já fui questionado várias vezes. Depois que eu terminei de falar, pastor, o senhor falou isso assim, assado, e como é que o senhor explica isso? Eu falei, não sei explicar nada não, meu irmão. Mas isso desgasta. Mas eu vou falar, porque eu penso não, esse negócio de penso. Tenho certeza que é a palavra de Deus. E essa é uma astúcia do adversário forte, que o adversário está entrando com tudo, já ganhou o mundo, já ganhou a apostasia e está querendo ganhar a obra. O apóstolo Paulo, inspirado por Deus, diz assim: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Fala o que convém à sã doutrina. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém a santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem, para que ensinem as mulheres mais novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, puras, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Estudo, é o que o pastor Abisai falou aqui. Ó, tá na idade, cai dentro. Estuda. Estuda. Tem sonhos? Coloca
nas mãos de Deus e pergunta se estão compatíveis com o que Ele quer. Porque nós temos situações nessa obra que não cabe. Pastor Wagner falou aqui, mulher nessa obra pode trabalhar com calça comprida? Vocês têm dúvida? Tem sim. Tem sim, porque vocês devem conhecer gente na obra que tem dúvida quanto a isso. Desde que eu cheguei nessa obra com 5 anos de idade, lá na igreja em Acari, eu cheguei a ver irmã Antônia Iridineia, pastor Abisai, pastor Joézer, saiu da CCPL, abandonou o emprego. Irmã, nessa obra, calça comprida, mas é o trabalho, mas é o uniforme, mas é o não sei o quê. O Senhor disse não. E é não. É sim. Estuda. Repito, pega o seu sonho. Você tem sonho? Tem. Rapaz tem sonho. Tem cabimento um rapaz ter um sonho de ser um jogador de futebol na obra? Ô pastor, que isso? Pô, um jogador gospel, cheio do poder de Deus. Poxa vida, a bola cheia. Ó, eu criei e continuo crendo, e é o que eu defendo, desde que eu ouvi diácono Francisco Zeca, com aquela alta experiência, bagagem, idoneidade, seriedade inquestionável, dizer o Senhor usou o irmão Ananias e proibiu bola. Eu não vou entrar nesse ponto aqui não, estou falando que eu ouvi e o que eu criei, porque não foi conversinha, era a voz do Senhor. Aí as mães brincam com isso, e já aconteceu. Pastor, aconselha meu filho. Por quê? Deve ter acontecido com vários aqui. Por quê? Pastor, meu filho é bom de bola. Mas como é que se sabe que o seu filho é bom de bola? Porque se o Senhor proibiu bola dentro da nossa casa, como é que seu filho ficou bom de bola? Só vendo? Só ouvindo? Sério? A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, mas você olha para a vontade de Deus e você fala assim, tadinho, já não pode fazer tanta coisa, deixa ele. Mas eu te pergunto, essa tanta coisa a que você se refere que não pode fazer, que os nossos filhos, que nós não podemos fazer, eu te pergunto, isso foi ideia de alguma liderança, em alguma geração, em alguma época do nosso tempo, da obra da restauração de tudo? Foi? Não. Essa ideia foi de quem? De Deus. Então você está dizendo que aquilo que Deus disse não é bom, é ruim. Ai, tadinho. Tadinho do meu filho, já não pode fazer tanta coisa. Seu filho ouve. E quando era para você sentar do lado dele, falou, meu filho, nós somos tão privilegiados nessa obra. Nós temos um Deus tão perto de nós. Nos ama tanto, nos deu um privilégio tão grande que como Ele fez com a nação de Israel lá antigamente, Ele faz conosco hoje, nos dá leis detalhadas. Ele falou para nós que não quer que nós façamos isso. E nós amamos o nosso Deus e vamos amar o nosso Deus e vamos cumprir isso aqui com o maior prazer. Amém, meu filho? Levanta a mão dele. Amém. Ó, tem alguma coisa errada quando você vê uma jovem que ela vem de um lar com vários filhos, vários irmãozinhos, ou um rapaz que vem de um lar que ele tem vários irmãozinhos, chegar já na idade adulta e dizer, Deus me livre, não quero ter nenhum filho. Tem alguma coisa errada ou não tem? Claro que tem. Claro que tem. Moças, presta atenção. Eu penso o seguinte. Ó, estuda. Deus
direcionou seu casamento? Amém. Vou casar, maravilha. Preste atenção, porque agora começou a mudar uns negócios. O apóstolo Paulo chega a dizer o seguinte: o solteiro cuida em agradar, em fazer as coisas do Senhor. Não é assim que ele diz? Assim que o apóstolo Paulo ensina. O solteiro, ele se preocupa em agradar ao Senhor, mas o casado, a casada, ele se preocupa em como vai agradar a quem? A esposa em como vai agradar ao marido, e o marido em como vai agradar a esposa. Não, eu continuo me santificando para o Senhor. Você está fora da palavra de Deus, não é isso que a palavra de Deus está dizendo? Aí daqui a pouco vem os filhos. Sério mesmo que você vai começar a abandonar os filhos, a casa, o marido, para se dedicar ao estudo? É isso que a palavra de Deus está dizendo? Desculpa, mas não é não. Cuidado. O feminismo, essa praga que veio dos infernos, tomou conta do mundo, tomou conta da igreja. Os púlpitos já estão cheios de pastoras, mulheres mandando a torto, e a torto, que não manda direito coisa nenhuma, porque está contra a palavra de Deus, com todo respeito, e sabendo que a mulher recebeu de Deus uma graça sensacional. Mas quando está contra a palavra de Deus, seja mulher, seja homem, está fora, está com nada. E vem vindo, e vão empurrando, e vão empurrando, e vão empurrando. Os prejuízos que se colhe disso são coisas terríveis, desagradáveis, porque está contra a vontade do Senhor. Eu acho o seguinte: quer estudar, guarda o seu sonho, mas se dedica agora ao sonho de Deus. Qual é o sonho de Deus? Que você seja uma boa mãe, uma boa esposa e uma boa dona de casa. Repito, a palavra de Deus dizendo a Tito, a serem moderadas, castas, puras, boas donas de casa. Estão querendo, moças, em nome de Jesus, repreendam isso. Estão incutindo na mente de vocês que ser dona de casa é uma coisa desagradável, é uma coisa desonrosa, é uma coisa feia, é uma coisa pobre. O mundo está trabalhando na mente da mulher de uma maneira a mulher ter a sua liberdade total. E ela atingir os maiores níveis na sociedade. E isso é que é o ideal. É o ideal? Não. Cuidado. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, ó, mas eu estou preocupado e temo que, como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma maneira corrompidos os vossos sentidos. Vocês precisam colocar no coração de vocês aquilo que está no coração de Deus. No coração de Deus está vocês serem boas donas de casas, mãe que amem os seus filhos com todo amor e carinho, sabendo que vocês estão trabalhando, não é para o seu esposo, não é para o pastor, não é para ninguém, você está trabalhando para o Senhor. E Deus confiou a você uma responsabilidade de alto nível. Você já pensou, mãe, o que é isso? Você está lá trocando fraldinha, limpando a bundinha de um vaso de Deus? Você acha que isso é honra para qualquer uma? Ser escolhida para ser a mãe de um pastor, de um vaso de Deus, de um instrumento nas mãos de Deus? Você acha que isso é pouca honra? Pois o adversário astutamente está querendo colocar isso na mente de vocês, que a mulher realizada é a mulher que estuda, que se forma, vai para o mercado de trabalho, daqui a pouco está assumindo uma empresa e está na top 10, está na capa da Forbes, a mulher do ano. A mulher do ano na capa da revista do céu não é essa não. A mulher do ano, aquela que está... Eu vou dizer aqui, tem todo o meu respeito. Eu, quando olho uma mãe que ama os seus filhos, que cumpre a palavra de Deus, eu olho com o maior respeito e carinho, porque essa está na linha que Deus quer.
E aqui não está, eu olho atravessado mesmo. Sabe por quê? Porque vai passando para outra, vai passando para outra, conversa com uma, conversa com a outra. Daqui a pouco, não está querendo ter filhos. O feminismo implantou isso. Foram criando um monte de coisa para dar liberdade à mulher, porque o filho era um problema. E quanto o Senhor está usando o seu vaso e dizendo para nós que é uma coisa especial, que só Ele pode dar para nós. Moças, clamem o sangue de Jesus. E repreendam esse espírito e começam a se preparar desde agora. Botando na mente de vocês. Deus me escolheu para uma missão especial, diferente da do mundo. O mundo jaz no maligno. Deus não está contando com ninguém não, mas está contando com vocês. Vários instrumentistas ali tocando. Eu ouvi muito isso da minha mãe, ficava até alegre, porque eu aborreci bastante ela. Mas de vez em quando no culto eu via minha mãe chorando. E eu já não era mais tão bobo. Eu sabia quando ela estava chorando de raiva e quando ela estava chorando de alegria. Que me via lá tocando. Vocês que são mães, quando olham para ali e vê os seus filhos ali tangendo um instrumento com toda a vontade, envolvidos, seja no som, seja numa limpeza na casa do Senhor, seja vir aqui na frente, pegar o microfone e dar uma palavra, vocês ficam tristes ou ficam alegres? Moças, essas ímpias não têm o que nós temos. Pensa no alto privilégio que Deus reservou para vocês. Deus quer estar na casa de vocês. Deus quer fazer da casa de vocês um cantinho do céu, aonde Ele possa visitar, se manifestar para vocês. Elas não têm isso. A vida delas é um tormento. Acredita nisso. Eles têm filhos que tem que ter psicólogo para todos eles, terapia para um, leva de manhã para um negócio, leva de tarde para o outro, e ficam querendo vender para vocês essa imagem de que não, é aula de natação, de balé, de não sei o que. Mentira do inferno. Nós temos ao nosso dispor quando nós colocamos esse projeto de Deus no nosso coração. Anjos à nossa disposição dentro da nossa casa. Rapazes, nós temos as nossas mãos santas que Deus já falou. Levanta de madrugada, bota a mão sobre a cabeça do teu filho e repreende a enfermidade, o mau comportamento e tudo. E o Senhor nos atende. Altas visitas, você não vai precisar ir para o psicólogo não. Deus visita a nossa casa. Ele transforma a mente do seu filho quando começa com responder com malcriação. Vai lá, ora, não precisa procurar um terapeuta não. Nós temos dentro da nossa casa o recurso. Deus nos cercou, moças, com todo o bem. Você não tem ideia, e eu sei muito bem o que eu estou falando. Você não tem ideia do que é ter um filho só, mas não ter a presença do Senhor na vida. Ser um ímpio tem todo o recurso do mundo à disposição, mas não tem paz, não tem sossego. Você, de repente está aqui, você conhece servas de Deus que se dedicaram, estão aqui, mas tem 10, tem 12, tem 13, e entra na casa dela, é uma paz. Quem faz isso? É o dinheiro? É a formação? É a faculdade? Não. É nós olharmos e procurarmos experimentar com prazer. Nós estamos experimentando, muitos de nós, mas nós estamos experimentando a vontade de Deus assim, eu tenho que fazer. Assim. Enquanto a palavra de Deus diz para nós, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Nós temos que chegar ao ponto do salmista e olhar para a lei, quando todo mundo tinha um pavor da lei, mas o salmista olhou para a lei e falou assim: oh, como eu amo a tua lei, nela eu tenho o meu prazer. Ah, que coisa gostosa. Ele olhava para a lei de Deus e ficava encantado com aquilo. Nós temos a lei de Deus ao nosso favor, um Deus que se preocupa conosco. Nós precisamos experimentar isso, e saborear, passar a língua nos lábios
com prazer para que o mundo olhe e fale: meu Deus, que coisa! E ele queira experimentar o que nós experimentamos também. Rogo-vos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, esse entendimento que o Senhor tem nos dado na sua obra, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Guarda esse tema, leva para casa. Ó, queridas, algumas têm idade para ser minha filha, a maioria para ser irmã, algumas mãe e algumas avós. E pior que em todas essas gerações, tem gente na contramão. Tem idosa que não pode aconselhar ninguém nessa obra, porque se perverteu a mente de um jeito, e quando ela começa a falar, só sai baboseira. E você, se não tiver cuidado, clamar o sangue de Jesus, você se contamina, porque ela diz: eu sou antiga na obra, porque isso não vale de nada para Deus, hein? Seu tempo não vale de nada para Deus. O que vale para Deus é um coração quebrantado e contrito, como já foi dito aqui, e alguém disposto a dizer: Senhor, eis-me aqui para fazer a tua vontade. Pode ser quem for, pode ter chegado ontem. Você vê o Igor vir aqui na frente? Igor tem quantos anos de obra, pastor Márcio? Uns 30. Tem quanto tempo de obra, Igor? 2 anos. Enquanto estiver na linha que Deus quer, é instrumento de Deus. Cuidado e continua assim. Mas tem uns que já perderam o rumo, deram ouvido a profeta velho. Profeta velho é aquele camarada que sim, foi usado por Deus, sim, mas chegou num ponto da vida, vacilou, perdeu a graça de Deus, perdeu a condição de ser um canal de bênção, de Deus poder confiar nele, porque se Deus pudesse confiar naquele profeta, Deus não precisava ir lá no outro lado, longe para valer, pegar um homem desconhecido e falar: vai lá. Deus usava ele. Por que não usou ele? Porque ele não estava mais em condições, e está provado na palavra de Deus, porque os filhos dele já estavam fazendo aquilo que entristecia o Senhor. Os filhos dele estavam participando do altar da idolatria. E nós temos isso nessa obra. E quer dizer que eu tenho história. Que tem história o quê? O que vale nessa obra é a palavra é aquele que quer cumprir a voz de Deus. Não é menear a cabeça quando se fala das doutrinas, não. Deus falou, está falado. Você pode considerar que é simples. Mas não pode usar uma meia calça? Ué, eu aprendi que foi aqui, nessa igreja, com o saudoso pastor Cristóvão, aonde Deus mostrou para nós e falou: não me agrada, não quero. E não quer. Como é que a sua filha, o crente de obra, veterano, que conhece, está usando meia calça? Na obra de Deus não vai fazer bagunça, porque quem está na frente não é pastor Luiz, coitado, se fosse debilitado, pastor Mauro, mal consegue ver aqui todo mundo, mas quem está na frente dessa obra é aquele que tem um olho como chama de fogo. E não adianta eu assumir esse púlpito aqui para falar, se eu não estiver fazendo ou procurando, me esforçando para cumprir as doutrinas que Deus quer, não. Porque se tem uma coisa que Deus mudou nessa obra, quem falou foi o Senhor. O Senhor disse assim, ó: vou tirar as máscaras. Falou ou não falou? E tem tirado ou não tem? Tem. Tem um monte de cara amarela aí. É a máscara que Deus está tirando. Porque se conformou com o mundo. Na verdade agora ele está mostrando quem ele era. Precisa de uma conversão à vontade de Deus. Porque se não, seja lá quem for, está lutando contra Deus, está lutando contra a obra de Deus. Isso é um perigo terrível. Que Deus nos livre disso, que Deus nos guarde disso. Moças, botem essa palavra no coração de vocês, porque a palavra de Deus não é a minha palavra, é a palavra de Deus.
Pensem no lar de vocês como um celeiro de obreiros na obra de Deus. O lar de vocês como aquele que está contribuindo, como aquele que Deus está olhando, visitando de noite, olhando. Poxa, estão cuidando direitinho da minha herança. É assim mesmo, serva. E de repente você chora, se desespera por causa do trabalho e tudo mais. Mas daqui a pouco passa, daqui a pouco vem um refrigério de Deus, vem a alegria de Deus no teu coração. E você consegue andar com os seus 4, 5, 6, 7... com a maior tranquilidade. Daqui a pouco você vê uma lá desesperada com um só. Nós temos até nessa obra gente evitando o filho, que não deixando os filhos vir ao mundo, e Deus vai cobrando. Ele tem um só, ou então tem 2, e Deus falou, dá o trabalho de 10. E é maravilhoso você olhar para que tem 10 e parece que não tem nenhum. Você olha na casa dela, não tem gritaria, ela está novinha, bonitona, sem depressão. Porque filho até cura a depressão. A vontade de Deus até cura a depressão. Da paz, da tranquilidade. Filho não é tormento, coisa nenhuma. Filho é bênção. Filho, segundo a palavra de Deus, são flechas na mão do valente. São ferramentas que Deus quer usar. E nós ficamos alegres e felizes quando nós vemos os nossos filhos caminhando na vontade do Senhor. E um número estatístico para te dar um trabalhinho, pode ver depois, se nós estamos ou não estamos no lucro nessa obra. Olha para os pastores, para uma geração mais antiga e compara com essa mais nova e vê se o Senhor não tem nos abençoado mais. Porque agora nós temos uma quantidade de crianças muito maiores na obra e um número pequenininho de perdas. A maioria dos nossos filhos estão nos acompanhando para a glória de Deus. Ama a lei do Senhor, ama a obra do Senhor e lute por ela. Deixa ficar aborrecido quem quiser. A palavra de Deus diz o seguinte: naquilo que você puder, tem paz com todo mundo. No que puder, defende a obra de Deus. E é o que você tem que fazer. Deixa menear a cabeça, perde a amizade, mas não perde a presença e essa honra que Deus te deu de defender a sua obra em nome de Jesus.